Bom dia a todos e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da verdade, da vida e da origem dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, a coluna e firmeza da verdade, a única que detém a verdade, que é Jesus Cristo, e dá sua vida, se for preciso, pela verdade. Estudo de hoje: os seguidores de Jesus Cristo não devem ficar desanimados quando tiver muita luta e tribulações em suas vidas, porque isto é o teste de fé. Irmão abatido deve se alegrar quando for exaltado, e o rico deve se alegrar quando for abatido. Nenhum homem deve pedir coisas a Deus duvidando, porque não receberá nada desse jeito. Ninguém diga que Deus tentou a ele, porque Deus não pode fazer o mal. Quem tenta é Satanás. Tudo de bom, justo, desce de Deus, o Pai das luzes. O homem esteja pronto para ouvir, demore para falar. Por isso, ninguém deve achar os ensinamentos de Jesus Cristo bonitos ou simplesmente, mas deve ouvir e praticá-los. Em nosso último estudo da verdade da vida e da origem dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós estudamos o final da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, a última carta das 4 cartas escritas por Paulo lá de sua prisão domiciliar na cidade capital do Império Romano, chamada de Roma. A primeira carta que ele escreveu quando estava preso foi para os irmãos que moravam na cidade de Éfeso. A segunda carta da prisão que Paulo escreveu foi para os irmãos da cidade de Colossos. E a terceira carta que Paulo escreveu na sua primeira prisão em Roma foi para o irmão chamado Filemon. E a quarta carta de Paulo, escrita na sua primeira prisão em Roma, foi para os irmãos que moravam na cidade de Filipos, chamados de Filipenses, que nós acabamos de estudar no vídeo anterior. E é muito possível que realmente só no ano 62 se tenha verificado a libertação do apóstolo Paulo da sua primeira prisão. Logo após, ele segue depois uma viagem para a Espanha, que ele planejará há muito tempo, conforme Romanos 15, 24, e mais tarde a Colossos, conforme Filemon 22, e outras cidades também, sobretudo a cidade de Filipos. Filipenses capítulo 2, versículo 24 confirma isso. E a cidade de Éfeso, conforme 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3. Pelo menos é certo que Paulo visitou a ilha de Creta, onde deixou Tito, que até então o acompanhava em todos os lugares, conforme Tito capítulo 1, versículo 5. Talvez em 64, na Macedônia, tenha escrito a sua primeira carta a Timóteo, que depois de estar com ele, logo após sua libertação, Paulo deixou Timóteo em Éfeso, conforme 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3. Na mesma data, Paulo deve ter escrito a epístola a Tito. Logo depois, provavelmente nesse período, Paulo é aprisionado novamente pelo Império Romano por continuar pregando Jesus Cristo, o Salvador de todos os homens. Ele é levado a Roma pela própria guarda pretoriana do imperador Drúzio Nero César. Paulo vê que desta vez o seu martírio ou morte está próximo, e ele escreve a sua segunda carta ao jovem pastor Timóteo, enviada de Roma, quando na sua segunda prisão, conforme 2 Timóteo 1, versículos 8 e 16. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 9. Paulo está na companhia de Lucas, conforme 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11. E dá as últimas instruções a Timóteo. Manda Timóteo vir depressa visitá-lo em Roma e manda pegar algumas coisas deles que ficaram em Éfeso, entre os anos 66 e 67 depois de Cristo. O apóstolo sabe que não tarda a hora do seu martírio, aguardando com serenidade e confiança, conforme 2 Timóteo 1, versículo 10 até o 12, e 2 Timóteo 4, versículo 6 até o 8. Bom, irmãos, com o final da carta aos Filipenses, e com Paulo agora, depois de julgado, liberto pelo Império Romano, ele provavelmente vai para as regiões da Macedônia, enquanto ele visita todas as comunidades dos irmãos que ele criou nestas cidades, em várias cidades. É isso mesmo, comunidades Paulo criou nas cidades. Comunidades que formou a igreja local ali. Paulo não fundou igreja, nem formou igreja, não. Quem funda igrejas, que na verdade são religiões,
O único que fundou, a única igreja que existe foi o Senhor Jesus Cristo, onde as portas do inferno não prevalecem com ela. Jesus Cristo foi o único que fundou a igreja. Tem uns aí fundando religiões, denominações, dizendo que é a igreja. Tudo mentira. Paulo também não fundou a igreja. Pedro não fundou a igreja. Os missionários não fundaram a igreja. Eles fundaram comunidade de irmãos. Eles chegavam numa cidade, pregavam o evangelho. E quando aquelas pessoas se convertiam a Jesus Cristo, eles juntavam essas pessoas, administrando eles entre si, para partir do pão, para ajudar uns aos outros. Esta união chama-se comunidades. Comunidades de seguidores de Jesus Cristo, que é uma parcela da verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Então Paulo não fundou igreja, Paulo fundou comunidades de discípulos do Senhor Jesus Cristo. Não foi comunidade de cristãos, não. Porque cristão é o nome dado pelos inimigos de Deus, pelos inimigos da igreja. Eles chamaram os irmãos de cristãos, porque eram seguidores de Jesus Cristo. Isso não tem nada a ver com Deus, isso não tem nada a ver com a igreja, isso não tem nada a ver com os apóstolos. Os apóstolos formaram comunidades de seguidores de Jesus Cristo. E por que eu separo tanto cristãos de seguidores de Jesus Cristo? Porque os cristãos, a religião cristianismo, os cristãos, durante o decorrer dos séculos, são responsáveis por uma das maiores atrocidades cometidas contra os humanos. Contra seres humanos. O cristianismo, durante o decorrer do século, pintou e bordou na malignidade, na falsidade e naquilo que não presta. Por isso ele não é de Deus. A religião cristã não é de Deus. Tem nome de Cristo. Tem nome, como se fosse, mas não é. E quem é de Deus? É a verdadeira igreja do Senhor Jesus. Quem é? São os verdadeiros seguidores que cumprem os mandamentos. Aquele que não fere, aquele que ama seu próximo. Esses são a igreja, esses são os seus seguidores. Quem diz que é cristão, que segue Jesus Cristo e machuca, fala mal do seu irmão, tá entendendo? Não é, tá mentindo. Ele é cristão, ele é religião. Mas seguidor verdadeiro de Jesus Cristo, parte da igreja verdadeira, não é. Tem que se converter. Ou se converte e passa a adotar os ensinamentos de Jesus Cristo, em vez dos ensinamentos das igrejas cristãs, das denominações evangélicas. Se não fizer isso, não faz parte da igreja, não. Faz parte da denominação evangélica. Agora, se os ensinamentos da denominação evangélica está firmemente com os evangelhos de Senhor Jesus Cristo, aí está certo. Agora, é preciso você conhecer o evangelho para saber se a sua denominação está de acordo com ele. E há muita coisa para se aprender em nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, Paulo fundou ali as comunidades dos irmãos em várias cidades. Ele começou a visitar. Então, enquanto Paulo visita esses irmãos aí na sua libertação do Império Romano, ele visita os irmãos nas comunidades em várias cidades do vasto Império Romano, nós vamos agora para o estudo da carta do apóstolo Tiago, filho de Alfeu, chamado de Epístola Universal de Tiago. Pois o Tiago, filho de Zebedeu, um dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, foi morto por Herodes Agripa, que nós já estudamos. Tiago, filho de Zebedeu, foi morto por Herodes Agripa. Como no meio dos 12 apóstolos de Jesus Cristo tinha 2 Tiagos, essa carta que vamos estudar agora é de Tiago, filho de Alfeu. Por quê? Porque Tiago, filho de Zebedeu, o apóstolo mais próximo de Jesus Cristo, morreu logo lá no começo, lá em Jerusalém. Certo? Ele já não está mais vivo aí. Então, Tiago, o outro apóstolo, filho de Alfeu, é que escreve essa carta. Pelo menos nós entendemos que é ele. Pode até ser que não seja ele, pode até ser que seja outro Tiago. Mas vamos basear em Tiago, filho de Alfeu, pois é o único que está vivo neste momento. Então, porque Tiago, filho de Zebedeu, como nós já dizemos, foi morto em Jerusalém a golpes de espada de soldados do rei Herodes, colocado rei dos judeus por Roma, há anos atrás, na primeira perseguição contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Lembram? Quando Jesus Cristo disse ficar em Jerusalém, que de lá recebereis a virtude do Espírito Santo. Eles ficaram em Jerusalém, desceu o Espírito Santo, sobre eles, mas só que os discípulos ficaram em Jerusalém, não saíram de Jerusalém, não cumpriram o ID de Jesus Cristo. Foi o que aconteceu?
Estevão começou a pregar, o primeiro diácono Estevão começou a pregar e a oposição se levantou contra ele. Os religiosos lá em Jerusalém se levantou contra ele e quis debater com ele na Bíblia. Só que Tiago venceu a todos porque tinha o Espírito Santo. Eles com raiva começaram a dizer blasfêmia contra Tiago, dizendo que Tiago era contra o imperador, dizendo que Tiago era contra a lei de Moisés, que Tiago blasfemou da lei de Moisés. E eles ali todos começaram a jogar pedras e apedrejaram. Tiago foi o primeiro mártir da igreja do Senhor Jesus Cristo, o primeiro mártir que foi morto em nome e defendendo o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Com isso espalhou-se a perseguição. Agora vamos matar todos aqueles seguidores de Jesus Cristo, os discípulos de Jesus Cristo. Aí começou aquela perseguição em Jerusalém. Foi quando os discípulos finalmente cumpriram o ídolo de Jesus Cristo. Saíram de Jerusalém espalhados pela perseguição da religião, das autoridades religiosas contra eles. Eles saíram pelo mundo pregando o evangelho. Foi nessa primeira perseguição que o rei Herodes matou Tiago e prendeu Pedro. Só que ele não matou Pedro porque o anjo do Senhor libertou Pedro, mas ele matou Tiago a fio de espada. Então, Tiago já está morto aí. Então, este Tiago é o outro, o filho de Alfeu. Tiago, filho de Zebedeu, morreu, e Tiago, filho de Alfeu, agora vai escrever esta carta que nós vamos estudar com muita maestria. Então, estão todos espalhados por todas as nações que formam províncias desse gigantesco Império Romano, os discípulos de Jesus Cristo, e que agora esses israelenses e judeus se converteram da lei de Moisés. Tiago agora vai escrever para todos. Paulo escrevia para uma comunidade de irmãos em certas cidades. Paulo escrevia para só um irmão, como Filemão. Tiago não. Tiago vai escrever para toda essa carta de Tiago, tem que percorrer todas as cidades do vasto Império Romano naquela época. É o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, todos aqueles que aceitaram o Senhor Jesus Cristo como Messias e Salvador de suas vidas. Quero começar esta carta dizendo que vocês não fiquem desesperados e tristes por passarem por dificuldades em tudo nessa vida, disse o apóstolo Tiago, começando a carta. E também ele diz, e por serem provados em tudo, em um mundo que não nos entende, porque não entendem a vontade de Deus e não aceitam os ensinos da verdade do Senhor Jesus Cristo. E este mundo em que vivemos, falo da sociedade, dos governos, das pessoas, por ser dominados por Satanás, sempre ficam colocando dificuldades em tudo para nós, os verdadeiros seguidores de Jesus Cristo. Os que seguimos Jesus Cristo e seu Evangelho. Não, irmãos, não fiquem desanimados com isso não, porque eles perseguem a gente não, porque nós dizemos que somos de Jesus Cristo. Porque nós seguimos os ensinamentos de Jesus Cristo. Não fiquem desanimados por eles estarem contra nós. Mas fiquem sabendo que se vocês não sofrerem as provações e dificuldades e tristezas nesta vida por defender Jesus Cristo, jamais terão a prova ou o teste da vossa fé, que é a fé, que é a perseverança. Irmãos, entendam que sem dificuldades e lutas e também estão sem fé e sem esperança. Sem dificuldades e lutas, sem fé e sem esperança. Ok? Isso é um bom recado para quem prega prosperidade, né? Teologia da prosperidade. Que Deus é rico, enriquece seus filhos, dá tudo de bom a ele, não sei o quê. Tiago diz, entendam que sem dificuldades e lutas, também vocês estão sem fé e sem esperança. Se tudo der certo na sua vida, aqui com a sociedade materialmente falando, com certeza você se afastará de Jesus Cristo. E por que eu digo isso? Porque a provação da vossa fé constantemente é o que produz a paciência, irmãos. Essa paciência tem que ter uma ação completa, sem arrumadinho, a fim de que vocês sejam perfeitos e fortes, sem faltar alguma coisa. Irmãos, não há desculpa para a falta de sabedoria, porque todos aqueles que precisam de sabedoria só é pedir a Deus que dá a sabedoria com muito prazer a qualquer um que lhe pedir. Agora, só tem uma coisa, peça isso com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é igual às ondas do mar, nunca está firme em uma posição correta. Vai para um lado, vai para o outro, sempre está mudando de posição de acordo com a dificuldade que acontece na sua vida naquele momento. Ou seja, se tiver tudo bem, ele está bem com Deus. Se as coisas ficarem difíceis, ele já fica diferente com Deus, reclamando em seu coração, em seu pensamento. Não pense tal homem que vai conseguir algo da parte de Deus. Se estiver duvidando, não conseguirá não. Porque essa pessoa tem um coração e a mente divididos e fracos em tudo aquilo que faz.
Mas todo irmão humilde e que foi abatido e humilhado deve alegrar-se quando foi exaltado, porque adquiriu essa exaltação com justiça e não derrubando ninguém pela frente. E aquele que é rico deve alegrar-se, entendam, deve alegrar-se muito quando ele for abatido e tiver que ajudar com o seu dinheiro e ficou sem dinheiro porque ajudou e distribuiu para os irmãos. Sabe por que ele deve alegrar-se com isso? Porque a riqueza, o bem-estar se acabará, como o pólen das flores que são espalhados pelo vento. Pois o sol nasce e traz o calor forte que seca a planta, a erva, então ela cai. A sua flor murcha, a sua beleza, a sua formosura e a sua aparência de flor será destruída. Da mesma forma é o rico que insiste em guardar riquezas aqui, insiste em viver do bem bom, só cresce com bens materiais nessa vida. E ainda diz ser seguidor de Jesus Cristo. Ele vai murchar dia a dia igual a essa flor, enquanto não tiver a sua riqueza. Porque está sem Deus. Feliz é o irmão que é provado ou testado por Deus e passa por muita dificuldade nessa vida, por amor ao Evangelho e à verdade do Senhor Jesus Cristo. Porque esse é o teste, sim. Passar por dificuldades e tribulações é aquele que... E aquele quem é provado ou testado, só resta ser aprovado no final e receber a coroa da vida eterna. Agora, se não for provado, nunca passará. Se não passar por dificuldade, nunca passará. Se não passar problemas nessa vida, nunca passará. Nunca será aprovado no final e nunca receberá a coroa da vida. Que Deus prometeu a todos os que o amam. O Deus que permite muitas provações para fortificar seus seguidores, mas aqueles que só viverem do bem bom aqui sem dificuldade nenhuma, com certeza se acomodará. Perderá o rumo, perderá a porta estreita e perderá o caminho espinhoso que leva para a vida eterna com Deus, que Jesus Cristo disse que poucos encontrarão. Por quê? Porque a porta é apertada e o caminho é espinhoso. Por isso Jesus Cristo disse, poucos o encontrarão. Essas pessoas que vivem sem dificuldades, acomodadas com tudo de bom, entrará pela porta larga e espaçosa e entrarão no caminho largo e espaçoso que conduz à perdição final, como disse o Senhor e Mestre Jesus Cristo. Muitos passarão por ela, pela porta larga, muitos caminharão pelo caminho largo. Isto quer dizer que os condenados serão muito mais dos que os absolvidos. Sabe por quê? Porque só quer o bem bom, não quer dificuldade não. Qualquer coisa na sua vida, começa logo a reclamar, diz eu também sou filho de Deus, eu não devia estar passando por isso, como se tivesse o direito de dizer isso. Quando aceitou Jesus Cristo, morreu. Não tem mais vida não. Que história é essa de dizer por que eu estou sofrendo? Você não tem mais, você já foi salvo por Jesus Cristo. A sua vida pertence a Jesus Cristo. Dê ela a Ele, para que Ele faça dela o bem para a igreja, para o Evangelho. Mesmo que seja com muito sofrimento, você não vive mais não, você não tem mais desejo nem direito não. E isso você entregou a Ele por livre e espontânea vontade quando aceitou Ele como Salvador, viu? Ele não tomou a força não. Foi você que decidiu, eu quero Jesus Cristo como Salvador da minha vida. Quando você disse isso, você estava entregando a sua vida. E por que agora você fica dizendo, mas isso está acontecendo? Mas isso, já sei que eu nunca vou conseguir isso. E seus desejos, sua vontade, você tem vontade nenhuma mais não. Então, se você quer dominar, se você quer ter seus desejos, se você quer ter sua vontade, volte para o mundo. Jesus Cristo disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me. Acabe com esse negócio de pensar que você tem algum direito e algum desejo. Ele não impede de você de não segui-lo, não. Agora, tem que segui-lo sem dizer que pode isso, que pode aquilo, que tem desejo disso. Não. Acabou-se. Morra seus desejos. Mande ele para o mar do esquecimento. Certo? Porque você foi limpo dos seus pecados, está salvo e vai para o céu. Então, se contente com isso e faça o que ele está pedindo. Para o seu bem. E tem mais, irmãos. Quando alguém for tentado, disse o apóstolo Tiago, jamais diga, Deus está me tentando. Porque Deus não tenta ninguém, irmãos. A natureza de Deus não permite que ele seja o tentador. Que ele faça qualquer tipo de mal que você imaginar, não é de Deus nenhum. Deus é muito santo e muito amoroso para fazer o mal. Agora, tem um tentador
que é o que faz essas coisas ruins em você, é o tentador, é a antiga serpente. Todo mal e toda tentação vem do tentador, que é Satanás, a antiga serpente, disse o apóstolo Tiago. Mas o Senhor Deus permite que ele faça isso. Em primeiro lugar, permite que Satanás faça isso, que ele tente você, para você ter a oportunidade de recusar a tentação e ficar firme na fé. Em segundo lugar, Deus permite isso, que cada um é tentado, porque dá lugar, fica querendo o que é dos outros, fica com pensamentos impuros na mente, fica com desejos sexuais dentro de si. Tudo isso, esses desejos sexuais que eu estou falando, são desejos sexuais fora do casamento. Ou desejos sexuais dentro do casamento, mas que não é de uma ordem natural. São aberrações que os homens inventam para ir em busca do prazer. São os desejos que ficam dentro do coração. Isso vai alimentando e crescendo. Tudo isso vai aumentando e dominando você, disse o apóstolo. Isso é o segundo lugar. E quando toma controle da sua mente, da sua vontade, você pratica o desejo que tanto queria e peca. Mas a culpa foi sua, que deixou crescer. E esses desejos que você tanto quis e foi crescendo, um dia será praticado por você. E quando isso acontecer, gera a morte espiritual, que quando não há arrependimentos, traz a separação. Ou seja, a separação de você com o Espírito Santo de Deus que está dentro de você. E para quê? Deus permite tudo isso, para que você não seja tolo. Para que você coloque na sua mente que precisa vencer a tentação desde o começo, cortando lá no começo. E não deixando de pouquinho em pouquinho crescer. Tudo aquilo que possa crescer e se agravar dentro do seu coração, corte o mal pela raiz e cresça espiritualmente falando. Aprenda como lutar contra a carne e seus desejos dentro de você e contra tudo e todos, com a ajuda de Deus e do Espírito Santo, é claro. Meus queridos irmãos, disse o apóstolo Tiago, nada de ruim vem da parte de Deus, meus amados irmãos. Por favor, não errem. Deus, não se façam de desentendidos, pois tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo de bondade e amor, desce do Pai das luzes, chamado nosso Deus. Porque em Deus não há meio termo, não há sombra de variações para um lado ou para o outro, não. Em Deus, tudo é certo e justo, luz e pureza. Tudo ele faz de bom, irmãos. E segundo a vontade de Deus, ele nos fez nascer de novo a uma nova vida, quando aceitamos Jesus Cristo como Salvador. Tudo isso pela palavra da verdade, que é a Bíblia, os Evangelhos, tudo para que fôssemos os primeiros a desfrutar do novo nascimento dentro de nós, antes de todos os outros homens. Sabendo isso, meus irmãos, então todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem é uma desgraça só. O homem irado só faz o que não presta. Só toma decisões erradas. E nunca consegue fazer a justiça de Deus. Então o homem pode até se irar, mas vá para algum canto, faça o que você fizer, mas tire a ira. Depois que você tirar a ira, você pode fazer suas decisões e fazer o que você quer. Agora, nunca decida nada, nunca fale nada quando estiver irado, com ira no coração ou na mente. Se cale completamente, porque só vai sair o que não presta, porque você está na ira. Primeiro tire a ira e depois fale ou tome decisões. Então, irmãos, rejeitem todo tipo de imundícia. E, pelo amor de Deus, não acumulem malícia e aquilo que não presta em vossos corações, para que finalmente vocês recebam a palavra em vocês. Que palavra? Essa palavra colocada por nós, que é o Evangelho. Palavra essa que são os ensinos do Senhor Jesus Cristo, que podem salvar as vossas almas e cumpram corretamente aquilo que Jesus Cristo ensinou no Evangelho. Não fiquem somente ouvindo, não. Se enganando com pregações bonitas, grandes pregadores, grandes confraternizações, grandes evangelismo, aquela multidão de gente, aquelas pregações bonitas, bem feitas, elaboradas da Bíblia. Não fique se enganando com isso, não, e deixando de cumprir o que Jesus Cristo ensinou. Os ensinos de Jesus Cristo não é para simplesmente achar bonito, achar bonita a pregação, é para cumprir e praticar. Não é para dizer que é fogo, não. Isso é fogo. É para cumprir e praticar.
e fazer, porque aquele que não faz o que Jesus Cristo manda é igual ao homem que olha seu rosto no espelho. Depois que ele sai dali, nem se lembra mais como é na verdade o seu rosto. Mesma coisa é aquele que ouve simplesmente as grandes pregações e acha bonito. Depois que sai dali, esquece tudo, não vale de nada para ele. Não sejam dessa maneira. Ou seja, quem não faz o que Jesus Cristo manda, nem adianta dizer que é seguidor dele. Mas é um espectador, está só vendo o show armado. É um show armado, só vendo o show, a apresentação. Mas seguidor verdadeiro não é não. Mas aquele que tem muita atenção para aquilo que Jesus Cristo falou e com muita inteligência recebe a lei da liberdade para seguir Jesus Cristo e nisso persevera muito, não sendo como aqueles que somente ouvem Jesus Cristo e depois esquecem, mas ouve Jesus Cristo e faz aquilo que ele pede, este sim será mais do que feliz, um bem-aventurado em tudo aquilo que fizer. E se alguém no meio de nós, igreja, cuida de ser religioso, diz que é religioso, ou todo certinho, e não para de falar da vida alheia, da vida dos outros, esse tal engana a si mesmo e engana seu coração. A religião deste homem, ou desta mulher, ou deste jovem, essa religião é vã. Nada vezes nada. Porque a religião pura para com Deus, o Pai, é esta: visitar e socorrer os filhos, as crianças sem pai, os órfãos, socorrer e ajudar as mulheres idosas, viúvas nas suas necessidades e tribulações, e também se preservar de fazer as coisas que não prestam, as coisas que os homens não seguem, de não fazer aquilo que fazem os homens que não seguem Jesus Cristo e os seus ensinamentos. Carta do apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 1 até o 27. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para sempre. Amém. Que estes ensinamentos do apóstolo Tiago, irmãos, que contra fato não há argumento, certo? Que vai a fundo, que qualquer discípulo pode pegar ele e se corrigir. Esta é a oportunidade. Pegar esses ensinamentos e tudo aquilo que você vem aprendendo fora disso, tire. Certo? Porque esses ensinamentos de Tiago, eles batem com os ensinamentos de Paulo, com os ensinamentos de Pedro, com os ensinamentos do apóstolo João. Bate tudo certinho, porque é tudo evangelho. Agora, tudo fora disso, costumes, normas de religião, de denominações, bote para fora e receba isso, enxerte dentro de você e se conserte para o seu bem, para o meu bem. E começo por mim, como disse Paulo, eu sou o pior de todos os pecadores. Agora tento me consertar, mas tento me consertar pelo que Jesus Cristo ensinou. Não é tentar se consertar por costume de denominação, não. Por doutrinas de homem, não. Só pode se consertar pelo que Jesus Cristo ensinou. Então que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.